Agora eu vou falar para vocês um relato de um dos trabalhos que eu fiz com o seu Caveirinha, né? Então, de uma pessoa me pediu ajuda, né? Que ela precisava de ajuda. Daí tá, marcamos o dia, marcamos o horário dela vir, né? E no dia dela vir, ela viria depois das 6, né? No dia dela vir, eu tava limpando a casa, era um dia que eu tava em casa de folga, e eu limpando a casa ali, mas tipo, sentindo, sabe, uma energia pesada, sentindo que aquele trabalho à noite ia ser puxado, ia ser pesado, sabe? Eu tava estressada, né? Pelo peso que eu tava sentindo ali e tudo. E do nada, eu passando pano assim na minha cozinha, eu só escutei aquela voz: Tia, eu vou buscar o que tá longe. Daí nisso eu já me arrepiei e falei: não, agora não, vamos deixar pra de noite. Agora não, por favor, deixa tudo pra de noite, não quero sentir nada agora. E daí passou. E fiquei pensando naquilo ali, né? Ué, mas será se o Calunguinha, porque eu trabalho o Exu Mirim, que eu trabalho o Calunguinha. E foi ele que veio falar no meu ouvido, né? Eu pensei, tá, será que é o Calunguinha que vai trabalhar de noite? Mas eu achei que era o Exu e agora vai ser o Exu Mirim. Tá bom, então tá, né? Vamos conduzir o trabalho como a espiritualidade mandar, né? Tá, dito e feito. Chegou a tarde, depois das 6 a menina chegou. Chamei uma médium de transporte para me ajudar, né? Porque eu já sentia que aquilo ali ia ser pesado. E quando eu comecei os trabalhos, eu tenho, como eu sei quando é tipo assim, de desobsessão, eu gosto de não chamar a entidade em primeiro momento. Eu gosto de chamar o espírito naquele médio de transporte e eu tentar conversar com o espírito, tentar encaminhar ele para a luz, sabe? Porque todo mundo, eu acho que todo espírito tem direito a uma luz. Então eu gosto de fazer desse jeito, dessa forma, sabe? Então tá, puxei o espírito, né, aquele egum pra médium de transporte e comecei a conversar com aquele espírito simplesmente ria da minha cara e perguntava por que eu queria ajudar aquela pessoa, que aquela pessoa não merecia ajuda. E ali, né, eu tentando explicar, né, você tinha que encontrar a luz, isso que você tá fazendo é ruim, tá prejudicando a vida dela e prejudica você também, o que você recebeu para fazer na vida dela já estragou, já apodreceu, é coisas ruins, né, e na luz você vai encontrar paz, vai encontrar amor, vai encontrar coisas melhores, tal, e ali eu fico, tentando conversar com o espírito. E esse espírito não queria, de jeito nenhum. Tentei de tudo quanto é jeito, não teve jeito. Aí o que que eu fiz? Falei, tá bom. Eu tentei, você não pode falar que eu tentei. E esse espírito a todo momento ele falava que ele me conhecia. Eu conheço você. Ele olhava dentro dos meus olhos e falava que me conhecia. Eu conheço você. Eu falava, então, aí mais um ponto para você entender que eu tô falando a verdade, que eu não tô mentindo pra você, tal, tal, né? E aí, eu falei, tá bom, eu tentei. Você não quis, né, me ajuda, você não quer me ajuda, então eu vou chamar o meu Exu. E aí a conversa é diferente, aí é você com ele, não é mais comigo, tá bom? No que eu falei isso, ele foi embora. Simplesmente foi embora. Vazou. Sumiu. A médium voltou ao normal, dei uma água pra ela, né? Perguntei se ela tava bem, tudo tranquilo, né? Daí chamei o Caveirinho, né? E o Caveirinha veio. O Caveirinha simplesmente falou: meu menino vai buscar. Como é que ele falou? Eu não lembro as palavras certas, assim, como é que ele falou. Mas tipo, meu menino vai buscar o que se escondeu, alguma coisa assim, sabe? E daí eu entendi, né? O que o Calunguinha queria falar. Ele ia buscar aquele espírito, porque aquele espírito simplesmente fugiu. Aquele espírito simplesmente foi se esconder do seu Caveirinho. Aí demorou um tempo, Caveirinha conversou com a moça, né, que tava ali tudo, conversou com a médium também que tava ali, né, e daqui a pouco aquele espírito voltou na médium, sabe? Ele voltou e o Caveirinha se aproximou dele, colocou a mão nele e aquele espírito só gritava, sabe?
Ele falava, não faça isso, me solta, e gritava ali, sabe? Tipo, gritava mesmo. E o Caveirinha simplesmente falava, você quer o acordo ou você não quer? Se você quiser, eu te dou uma oportunidade de você trabalhar comigo, mas se você não quiser, eu simplesmente vou prender você. E ia falando ali, sabe, coisas que eu não lembro, sabe, assim, nitidamente, né, o que ele falava, as coisas assim. Eu só lembro que ele ficou trabalhando naquele espírito. Aí o que aconteceu? Ele acabou indo embora com aquele espírito, porque o espírito não quis acordo com ele. E acabou indo embora. Nisso, o Calunguinha veio. Daí o Calunguinha meio que explicou pra gente o que tinha acontecido, né? Ele explicou o quê? Que aquele espírito não queria acordo nenhum, não queria sair de perto da menina, não queria. Ele foi pago pra matar a menina, então ele queria porque queria e ele pedia a todo momento que ele queria mais sangue. Então isso significa que deram sangue pra ele e ele tava esperando mais. E não teve acordo. Não teve acordo com aquele espírito, então o Caveirinha acabou levando aquele espírito, sabe? E o Calunguinha falou que o Caveirinha simplesmente acorrentou ele inteirinho, por isso que ele gritava de dor, porque ele estava acorrentado. E o Caveirinha contava aquilo rindo. O Calunguinha contava aquilo como se fosse uma coisa mais bonita do mundo, sabe? E daí falou que o Caveirinha acabou levando ele acorrentado, sabe? Porque daí a gente não entende, a gente é médium, né? Mas a gente não entende certinho o que tá acontecendo ali, o que a entidade tá fazendo, né? Tá, resolvido o problema, né? Daí a menina simplesmente foi embora, acabou, né? Conversei com ela ali, eu mesma expliquei pra ela tudo o que aconteceu, pedi pra ela trazer umas coisas, porque eu vi muito forte um chumirim nela também, pedi pra ela trazer umas coisas pra fortalecer o Exumirim dela, né? Pra proteger ela, foi feito, né? Esse trabalho, foi feita essa entrega e depois disso ela não teve problema nenhum mais, teve 2 vezes dela me mandar mensagem, dela agradecer, né, o trabalho que foi feito. E em relação a isso, graças a Deus, não teve mais problema nenhum com ela, sabe? Ela não sentiu mais essa energia de desse espírito ruim próximo dela, sabe? Querendo fazer coisas com ela, querendo que ela faça coisas, sabe? Então, esse é um dos relatos que eu tenho do Caveirinha, pra vocês verem por que eu falo que a energia dele é muito pesada pra se trabalhar, porque que eu sinto muito peso pra trabalhar com ele, assim, porque é sempre nesse naipe, gente. Trabalhar com seu Caveirinha é nesse naipe, é desobsessor, trabalhar tirando o desobsessor das pessoas e não adianta eu fugir, porque eu já tentei fugir várias vezes disso, mas as pessoas me procuram e é sempre nesse naipe. A gente que tá com um egum fudido nas costas mesmo. Mas é isso. Eu queria contar um pouquinho pra vocês como é trabalhar com seu caveirinha. E quem tem caveirinha aí, quem é a galinha dos caveiras aí, se quiser me contar algum relato aí, alguma coisa de vocês, eu tô aberta a escutar também, tá bom? Vamos interagir aí com a linha dos caveiras.